Bibotalk apresenta o BTcast Plus. Muito bem. Começa mais um BTcast Plus, o de número 8. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou aqui com o Cacau Marques. E aí, tamo aí, daquele jeito. Daquele jeito, sempre. E estreando aqui no BTcast Plus, Marquito Lopes. Sou eu. Um grande abraço, desejar para todo mundo aqui da grande Piracicaba, o centro do caipirismo mundial. Nossa, eu achei que fosse o centro da caipirinha, aí sim. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Gente, mais um BTcast Plus, aquele BTcast, bem, depois dessa minha piada da caipirinha, não sei se eu vou recomendar esse episódio para pastores. Gente, foi só uma brincadeirinha, tá bom? Vamos ficar tranquilo aí. Galera, mas esse episódio aqui tem sido surpreendente. Não esse episódio, eu digo, aqui também será, eu imagino, mas essa série. Cacau, você tem recebido uns feedbacks muito legais aí da galera que tá ouvindo o Plus. Muita gente que nunca ouviu o podcast, que recebeu recomendação de outros. Olha, aquele livro lá do Keller tá sendo comentado aqui nesse podcast e tal. Às vezes gente que me conhece de outros contextos, não me conhece de podcast, de repente vem, é você que tá gravando isso aqui e tal. Ó, que legal. Mas bem legal, os feedbacks são sempre muito positivos. Então, galera, fica aquele nosso incentivo para você ensinar um líder de igreja, tá? Seja professor da IBD, pastor, presbítero, ensine ele a ouvir podcast, passe estes episódios, porque a gente tem aqui lido Keller em conjunto com vocês, e você sabe, tem sido assim espetacular. O Marquito, super ligado também, já participou de um BTcast, né, Marquito? Foi sobre contextualização até, inclusive. Foi sobre contextualização. Isso eu acho que nós gravamos acho que em fevereiro e foi pro ar em março, se eu não me engano. Alguma coisa assim, justamente. Enfim, os links estarão aqui na descrição deste BTcast Plus. Hoje vamos de capítulo 8, aqui contextualização equilibrada. Já fizemos um episódio sobre contextualização que ficou muito legal porque nós não repetimos aquilo que tratamos com o Marquito e a gente conseguiu também ampliar um pouco o capítulo do Keller, ficou muito legal. E agora tem um capítulo menor aqui, então até vai ser um episódio um pouco mais enxuto, que é a questão da contextualização equilibrada. Puxando aqui a nossa conversa, galera, eu quero trazer com vocês, ontem eu tava dando aula e até eu acabei entrando nessa seara, que nem é a minha seara, questão de missiologia, questões transculturais e por aí vai. Mas é um grande desafio para a igreja, né, porque nós temos esse mandamento, né, que nós temos que ir por todo mundo, pregar o evangelho, enfim, é o desafio, é a missão, o chamado da igreja é pregar o evangelho, é consequentemente ir, né, ganhar espaços, mas ganhar espaço ficou meio assim agora aquela teologia da conquista, né? Mas entenderam o que eu quis dizer. Ou não, ou ficou realmente mal essa frase, ficou meio tipo assim, não, vamos doutrinar todo mundo aqui. Eu acho, Bibo, que você tá se entregando, mas tudo bem, bola pra frente, vida que segue, vamos conquistar. Vamos conquistar, né? Mas, pois é, isso que eu acabei de falar até de forma inconsciente, talvez um ato falho aqui, não sei, algum psicólogo me ajude, mas tem essa visão que a gente precisa evangelizar, né? Faz parte da vocação da igreja anunciar o evangelho. Só que nós temos uma cultura, né? O evangelho que nós conhecemos, queira ou não, ele vem embalado também numa cultura, né? Então assim, o evangelho, ele, né, não que ele se mesclou com a cultura, mas nós recebemos o evangelho dentro de um pacote cultural. E aí de repente nós vamos fazer missões. Essa contextualização equilibrada, né, que o Keller vem falar aqui, mas onde eu entrei na minha aula, que eu comecei a pensar sobre isso, tal, porque, por exemplo, a questão indígena. Mano, eu venho evangelizar os indígenas aqui no Brasil, né? Sou um português e por aí vai e tal. Se eu não tenho essa contextualização equilibrada, acontece o que aconteceu em várias tribos indígenas, onde, por exemplo, eu chego na tribo e quero colocar um sutiã na mulher indígena e tal, na Índia. Então, assim, nesse sentido, é uma violação do que o Keller quer dizer como contextualização equilibrada. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Das minhas 1000 voltas que eu estou dando aqui? Dá pra gente começar o papo a partir desse exemplo dos próprios indígenas, né? Porque eu chego com a minha fé, mas eu chego também com a minha cultura, quais cuidados que eu tenho que ter e tal, como é que a gente, balanceia tudo isso? Eu lembro de uma outra história que eu ouvi de uma irmã que trabalhou como missionária
contando como foi lindo quando eles, numa tribo indígena, depois de pregar o evangelho e pregar, inclusive, sobre o casamento cristão, eles fizeram um lindo casamento de um casal, e a Índia estava linda num vestido de noiva branco com uma cauda enorme que eles conseguiram providenciar para que ela usasse. Caraca, mano, olha isso. É surreal, sad but true. E eu acho que tem muito a ver com o que o Keller diz no capítulo 8, porque isso acontece quando nós chegamos em qualquer ambiente, seja ele indígena ou não, sem a preocupação de ouvir. E a preocupação de ouvir o que as pessoas têm a dizer demonstra amor, demonstra cuidado, demonstra algo que todo cristão deveria ter em qualquer situação. Quando nós não paramos para ouvir as demandas e ouvir a respeito da cultura, nós, obviamente, é uma consequência natural, vamos incorrer em erros e não vamos conseguir contextualizar. Vamos apenas pegar um pacote cultural pronto, que nós podemos dar o nome que nós quisermos, inclusive pacote cultural evangélico brasileiro, e colocar numa situação em que ele não é tão adequado assim. Uhum. Eu acho que o segredo tá nisso aí mesmo, né? Assim, sendo bem breve aqui, né? Porque não dá pra gente falar sobre tudo, né? Esse tema da contextualização numa missão, e no caso específico indígena, transcultural, requer sempre essa sensibilidade, né? A gente fala sobre isso, e fala sobre isso há bastante tempo já, nas igrejas, quando se fala de missões, sempre existe esse tipo de ressalva não, mas de destaque, né? De como é importante ter a sensibilidade, ouvir, trabalhar, entendendo que se deve pregar o evangelho e deixar que as transformações ocorram por causa do evangelho e não por causa de particularidades culturais e tal. Só que na prática, a gente faz pouco o exercício de entender o que é o evangelho e o que é a cultura, né? Eu acho que a gente não é muito treinado nesse tipo de reflexão, porque é muito cômodo para nós que estamos na igreja, né? Nos adequarmos a um comportamento daquele grupo e simplesmente entender que todos os aspectos da vivência daquele grupo são aspectos do evangelho em si. Eu acho que, pensando num contexto mais de igreja e menos de envio missionário transcultural, eu tenho um bom exemplo da minha igreja. A minha igreja, ela é fruto do trabalho de uma igreja que tem uma identificação étnica muito forte com os imigrantes vindos da Letônia, né? Então, a primeira igreja batista de Nova Odessa, chamada de Igreja Batista da Fazenda Velha, eles foram fundados por imigrantes que vieram da Letônia na época do comunismo na Letônia lá e tal, e vieram para o Brasil. E eles fundaram aquela igreja, e é uma igreja que tem um jeito de viver, tem um jeito de ter o seu culto, tem um jeito de organizar os seus ministérios, tem um jeito de fazer a missão. E já há muitos anos atrás, eles já tinham a preocupação de atingir, porque eles ficam numa região mais... Você conhece lá, Marquito, a primeira igreja batista de Nova Odessa, não? Eu conheço, porque a gente é mais ou menos da mesma região, né? A igreja na curva da pista. Isso mesmo, Conheço lá. Então, é numa zona rural, assim, né, mais afastado da cidade, mas eles já tinham preocupação já há muito tempo de atingir a parte mais urbana da cidade, fizeram isso com a segunda igreja e tal. E quando a nossa igreja o início do trabalho da nossa igreja foi feito lá, eles fizeram querendo alcançar aquele bairro onde a gente tá, que estava crescendo muito. E não levaram os aspectos culturais deles, daquela igreja. Ou seja, eles têm um culto muito tradicional, bem característico, com os cânticos, né, com os hinos que cantam lá e tal, e não fizeram questão de trazer isso para nossa igreja. Deixaram que a nossa igreja se desenvolvesse de uma maneira que fosse mais adequada ao ambiente, sabe? Então, os cultos são completamente diferentes, a maneira de se portar é completamente diferente e tal, mas o evangelho é o mesmo, entendeu? Então, num contexto de igreja, eu acho que foi bem sucedido nesse aspecto. Souberam separar, eu não sei como, porque eu não estava lá na época, né? Mas souberam separar as duas coisas. O que é o evangelho, e isso a gente precisa ser firme na doutrina, e o que é cultura, e aí cada um tem o seu jeito de desenvolver o seu ministério e tal. Eu acho que isso tudo passa pelo medo que foi instalado em muitas igrejas evangélicas brasileiras com relação à cultura. Foi vendido pra gente, e eu sou a 4ª geração
geração de evangélicos da minha família, foi vendido pra gente que a cultura é ruim, então o mundo é ruim, e então tudo que tem a ver com o mundo deve ser descartado, e consequentemente a gente vai gerando um gueto evangélico, uma subcultura. No entanto, e o Keller diz isso, não apenas no capítulo 8, mas em muitas partes do Igreja Centrada, de que diante da cultura nós precisamos avaliar a cultura, porque a cultura tem sim aspectos pecaminosos, tem na cultura muita consequência da queda, então nós temos que avaliar quais são esses aspectos pecaminosos da cultura, medir tudo isso, e aí o que o Cacau falou é importante, nós medimos isso com o evangelho, nós não medimos isso com os nossos costumes, nós não medimos isso com a história da nossa denominação, seja ela qual for, nós medimos isso com o evangelho, e daí denunciamos dentro dessa cultura como profetas o pecado e desafiamos as pessoas inseridas na cultura e nesse pecado, nesses aspectos pecaminosos da cultura, a uma transformação de vida e a uma volta ao evangelho e à verdade que tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Se nós não tivermos essa postura crítica, nós vamos simplesmente olhar para a cultura e dizer a cultura é ruim, então tudo aquilo que eu vivo como denominação ou igreja local é a cultura verdadeira e deve ser instalada em qualquer lugar que eu for de maneira não crítica. Inclusive, tipo, não é para ser um choque de cultura, né? Digamos assim. Saudades. Mas eu digo... Tá certo disso! Eu digo assim, se é pra ter um choque de cultura, agora sendo bem crente aqui mesmo, é um choque de cultura celestial, né? Digamos, a cultura do reino, digamos assim. Né? Mas o problema é que a gente faz um choque de cultura da nossa cultura com a outra. A gente não constrói uma ponte, né, e procura ouvir o outro lado. A gente constrói um muro e quer trazer né, a outra cultura pro nosso lado. A gente não precisa chocar com o nosso estilo de roupa e com o nosso linguajar, que tem muitas vezes mais a ver com o evangeliquez do que com o reino. Porque a cruz já é suficiente para chocar as pessoas do início ao fim. Então o que nós precisamos é apresentar o evangelho, que já vai gerar o escândalo da cruz é real, ainda mais numa sociedade cada vez mais distante de Deus como a nossa. Ó, ele fala na página 122, por causa de nossas viseiras culturais, não só temos de falar com as pessoas do outro lado da ponte, mas ouvi-las também. Temos de ouvir o que dizem e levar a sério suas dúvidas, suas objeções ao que estamos falando e suas esperanças e aspirações. Tu falou aí agora, Marquito, eu pensei no próprio cristianismo primitivo, né? Há uma tentativa de imposição cultural. Eu não sei se a gente já falou, Cacau, em outro BTcast sobre isso. A gente tem uma imposição cultural por parte dos judaizantes, né, até a galera que... Quando a gente falou sobre Atos 15, a gente comentou brevemente isso, mas eu acho que encaixa muito bem nesse episódio agora, porque não tinha aquela turma que ia passando por onde Paulo passou e meio que, Paulo tá certo aí, a salvação é só em Jesus, mas galera, tem que se circuncidar e tal. Então a gente de alguma forma tem no cristianismo primitivo uma imposição cultural, porque não, tem que seguir as paradas de Moisés aqui, não dá pra ser só cristão, e aí a gente tem o próprio capítulo 15 de Atos, que é um meio termo, que não, galera, peraí, né, não é uma imposição de cultura aqui, tanto que ficam só algumas coisas, ficam delimitadas e tal, e a sensação que eu tenho, aí eu não sei como é que é o tempo disso, mas parece, nem sei se Paulo levou tão à risca assim o Concílio de Jerusalém, ainda que eu acho que o Concílio de Jerusalém seja posterior às cartas de Paulo, né? Aí eu não sei como é que a igreja lida com isso, como a igreja lidou até com isso no primeiro século e segundo e por aí vai. Mas tem, né? O cristianismo primitivo, ele é um bom exemplo disso. Judeus e gregos, o muro da inimizade foi destruído, né? O muro da separação. É Efésios capítulo 2, se não me falha a memória, né? Ou 3. Mas é bastante interessante isso, Bibo, porque se você pensar bem, o primeiro grande debate teológico da igreja cristã é esse, né? Cultural. É sobre a divisão entre o que é evangelho e o que é cultura, na verdade, né? Olha aí que legal. Vamos dizer assim, eu não quero dizer que a questão da circuncisão era meramente cultural, porque é um mandamento do Antigo Testamento, né? Mas era
saber o que ainda valia para aquela época, né, para aquele contexto ali da igreja, o que significava aquela sombra da circuncisão do Antigo Testamento na realidade espiritual no Novo Testamento, né? Esse é o primeiro debate. E é muito importante a gente pensar nisso, porque eu acho que o livro de Atos, ele vai mostrando esses conflitos desde o início, né? Desde a designação dos diáconos, por exemplo, tinha um aspecto cultural lá, né? Mostrando as mulheres dos gregos, as viúvas dos gregos e a dos judeus, né? A das mulheres convertidas ao judaísmo e tal. E todo esse aspecto vai sendo desenvolvido dentro do livro de Atos. E eu acho especialmente interessante, cara, como a Bíblia, ela, no Novo Testamento, ela evita identificar a fé cristã tanto com a cultura grega quanto com a própria cultura judaica, né? Como há uma crítica de uma, vamos dizer assim, de uma espécie de um nacionalismo judaico também no Novo Testamento, né? Que não é a mesma coisa, né? Não é se dizer herdeiro de Abraão não significa ter a fé no Deus de Abraão, né? Então, há esse evangelho que choca e que escandaliza de verdade, mas é o escândalo do próprio evangelho, né? E não de um choque de cultura entre judeus e gentios. Ao mesmo tempo, Paulo sabe diferenciar e destacar, e talvez isso fique mais claro no próximo capítulo. Sim, Mas... o próximo capítulo é Romanos 1, 1 Coríntios 10, Sim. Vai ser massa. Vai ser uma coisa interessante que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele vai falar no capítulo 4 que eles não devem viver como os demais gentios. Então, me parece que a Bíblia vai fazendo o seguinte, olha, o evangelho é o evangelho. Não se debruce sobre a racionalidade dos gregos e nem sobre os sinais dos judeus. Não se debruce sobre essas coisas. Porém, seja crítico também das fábulas judaicas, ao mesmo tempo que é crítico da imoralidade gentia, entendeu? Então, quando ele faz uma crítica aos gentios lá nos Efésios, ele tá falando do comportamento. E em termos de comportamento, e ele falando pra gente que aprendeu Jesus Cristo, porque ele tá falando isso, né? Se é verdade que aprendeste de Jesus Cristo, eu testifico. Ele tá falando assim, ó, você pode ver que há imoralidades que são mais comuns entre os gentios do que entre os judeus, né? Ou quando ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 5, entre vocês acontecem coisas que nem entre os gentios acontecem. Então, parece que ele, a partir do evangelho, consegue fazer essa denúncia profética que o Marquito falou. Parece que ele consegue não, né? É a Bíblia, caramba. Então, ele consegue, mas consegue mostrar ali, ó, tem coisas da cultura que a gente precisa rejeitar, mas tem coisas que a gente pode ver que elas estão, vamos dizer assim, confluindo junto com o que o evangelho ensina também. Quando a gente olha para todo esse desenvolvimento, nós temos na Bíblia uma briga muito clara com relação a tudo isso, que é o embate entre Pedro e Paulo, de uma forma que Paulo acaba sendo duro na forma como ele lida com Pedro. As palavras que ele usa em relação a Pedro são palavras que provavelmente, se nós usássemos hoje com relação a qualquer pessoa, nós estaríamos entrando naquele lugar comum de, vocês estão julgando, não julguem, o importante é que esteja fazendo a obra. E Paulo, só Deus pode me julgar. Aleluia. E Paulo diz, eu resisti ali pessoalmente na face. E eu acho que para essa questão dos judaizantes que estavam tentando implantar muito mais uma cultura judaica do que o evangelho dentro da igreja primitiva, a leitura da carta que Paulo faz aos Gálatas é fundamental, porque em toda a carta que Paulo escreve aos cristãos da região da Galácia, ele vai afirmando isso, a superioridade do evangelho sobre qualquer cultura. A cultura tem que ser julgada pelo evangelho e não o contrário. E tanto é que em Gálatas mesmo ele diz, em Cristo Jesus não há mais nem judeu nem grego, todos são um em Cristo. Então ele vai construindo isso de uma maneira que só Paulo poderia fazer, inspirado pelo Espírito Santo, demonstrando isso que a gente está conversando. A cultura tem aspectos pecaminosos? Tem. A cultura tem aspectos que refletem a graça comum de Deus? Tem também. Cabe a nós usarmos o evangelho para delimitar isso, denunciar o que é pecado e fazer uso daquilo que nós temos de bom na cultura, seja aqui no Brasil, seja na Índia, seja no Japão, seja nos Estados Unidos. O que nós precisamos lembrar é que o evangelho é o limite da contextualização. Show de bola.
Galera, pra gente caminhar aqui, até porque o capítulo é curto, a ponte e a espiral. O que o Keller quer dizer com isso? O que ele quer dizer com essa ilustração, a ponte e a espiral? Quem se habilita a explicar para nós? Ele começa o capítulo usando uma imagem do Stott, de que a comunicação do evangelho, né, que se dá como uma ponte. Né? Uma ponte em que de um lado tem o mundo da Bíblia, né? E o outro lado o mundo contemporâneo. E o que se deve fazer é criar essa ponte correta, ou comunicar a mensagem correta ao destino correto. Ele até vai falar que alguns sermões saem da Bíblia para lugar nenhum, porque não comunica com ninguém. E outros saem do lugar nenhum para o mundo contemporâneo, porque não saem da Bíblia, né? E a contextualização vai partir dessas duas questões. Depois ele vai, a partir dessa ideia, desenvolvendo esse pensamento e dizendo que acontece uma influência nas duas mãos aí, né? Tanto você parte da Bíblia para criticar, comunicar, transformar, levar o evangelho para o mundo contemporâneo, como o mundo contemporâneo também nos destaca aspectos da Bíblia que são ocultos a nós, porque nós também estamos presos numa realidade cultural. O próprio pregador, o próprio comunicador do evangelho está preso numa realidade cultural que às vezes cria um eclipse, né? Cobre parte do evangelho e a gente não enxerga esse aspecto. Ele vai dar o exemplo lá, por exemplo, dos crentes coreanos que estudaram junto com ele o evangelho, né? E como eles ajudavam a destacar aspecto do evangelho que o americano costumava suavizar porque era menos familiar na sua cultura, né? Essa ponte se torna um círculo, na verdade, né? Uma circularidade aí de influência da Bíblia sobre a cultura e da cultura sobre a leitura bíblica também. Mas ele vai terminar dizendo o quão importante a gente entender que isso não é um círculo no qual os dois elementos aí, tanto os dois lados da ponte, vamos dizer assim, eles têm a mesma influência. A origem e a prerrogativa de ser, ou melhor, que palavra eu posso usar aqui? Inventa uma. Fugiu a palavra. A proeminência Ô louco! Isso. Proeminência. O evangelho é proeminente sobre a cultura. Então não é um círculo sem início, sem fim, em que você pode partir de qualquer ponto e entender assim, nesse intercâmbio entre cultura e evangelho, qual é a verdade. Provavelmente a verdade está entre os dois, não é isso. Tem uma verdade absoluta com o evangelho, e do evangelho, a partir do evangelho, você vai fazendo uma espiral, passando pela cultura e pelo evangelho, fazendo a crítica da cultura e a crítica da nossa leitura do evangelho, e não do evangelho em si, fazendo essas voltas e compreendendo, tanto interpretando a Bíblia a partir de novos olhares, como também criticando sempre a cultura a partir do evangelho, ou interpretando a cultura, né, nem sempre de uma maneira crítica, mas interpretando a cultura a partir do evangelho. Então por isso que ele termina falando de uma espiral, apesar de ter começado falando de uma ponte, né? Não sei se no áudio é mais difícil do que no visual, né? Se a gente tivesse num canal do YouTube aqui, podia pedir pro Duller fazer uma animação. Tá faltando um flip chart aqui nesse podcast. Mas nisso o Keller podia ter mais ilustração mesmo, né, cara? Ele podia ter mais figurinha. Tem que ser a nova... Faltou desenho, né? Isso, tem que ter a nova versão com figurinha aqui. Não, mas isso que o Cacau falou resume bem o que o Keller está dizendo. É só a gente ter o cuidado de não ir para nenhum dos extremos, de não achar que nós temos, não sofremos nenhuma influência da cultura, porque todos nós sofremos, então temos que ter um cuidado com isso. Ao mesmo tempo que nós também não podemos achar que a cultura é que vai dar todas as respostas ou vai ter a primazia sobre o texto bíblico. E é por isso que Keller chama justamente esse capítulo de contextualização equilibrada, em que você está olhando com cuidado para a cultura, para fazer a análise dela, e também olhando com muito cuidado para o texto bíblico, tentando fazer a análise do texto bíblico, aquilo que nós chamamos de exegese, o mais distante possível de uma influência cultural, sabendo que, no entanto, não tem como ser totalmente isento dessa influência cultural. O que vai nos dar, no final, uma humildade diante do texto, diante das nossas limitações e a dependência de que o Espírito Santo faça aquilo que nós não temos condição de fazer. Olha aí, muito bom, muito bom. Gente, e essas já foram as considerações finais? Alguém quer fazer alguma coisa? Tu que mandas, Bibo. Não, eu tô só no flow aqui,
tô de boa, Eu queria fazer uma aplicação disso a algumas características específicas da nossa realidade aqui no Brasil, né? Que o Keller não tinha em mente quando escreveu o livro, né? Uhum. Manda, Cacau, muito bom. Na terceira edição, provavelmente, ele vai fazer essas considerações, porque esse mês ele vem no Brasil, né? Uhum. E ele vai aprender essa cultura maravilhosa Aleluia. que a gente tem aqui. E ele vai dizer, achei uma cultura pura. Não, Nossa. brincadeira. Nossa. Esse nacionalismo. Ele vai descobrir que já existem os novos céus e a nova terra. Nossa, gente. Embora me pareça na agenda que ele não vem para Piracicaba, então vai prejudicar um pouco. Mas você pode levar lá pra ele uma das famosas pamonhas de Piracicaba. Sim, eu vou levar. Pamonha, pastel e caldo de cana. Não tem como. Chega lá e fala errado. assim: você já comeu o maná? Olha aqui. Você sabia que o maná ainda está entre nós? Mas eu acho profundamente tocante a maneira como o Paulo, apesar de ser às vezes até um pouco quase chulo, mas a maneira como o Paulo escreve pra Tito no seu. Eu digo quase chulo porque ele chega a falar, né, de bestas vorazes, ventres preguiçosos e tal, então uma chamada atenção lá dos habitantes de Creta, né? Mas eu acho interessante o que ele fala ali, porque ele diz o seguinte pra Tito, né? Ele diz lá no início que a piedade vem da verdade, né? Nós somos levados a pregar a verdade que leva à piedade, né? Ele fala logo lá no início, na saudação da carta a Tito, né? E aí você vai vendo todo o desenvolver da carta. Lá no capítulo 2 ele vai falar de uma graça que é uma graça educadora, né? Porque a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens, ensinando-os, né? Ensinando-os a deixar as paixões e tal. Uhum. Então, a transformação, essa contextualização cultural e essa questão toda, ela não vem de um choque de culturas como sendo uma cultura superior à outra, mas ela vem a partir do evangelho, da verdade, e essa verdade é que leva à piedade. Então, se é assim, nós devemos o tempo todo buscar na pregação da graça, no evangelho, uma crítica da nossa própria impiedade como pregadores, porque também na carta a Tito ele vai falar da importância de Tito ser um padrão de uma cultura santa, né? A partir também do evangelho. E o que isso tem a ver com o Brasil hoje, né? Nós temos um país profundamente evangélico, ou amplamente evangélico, não profundamente, rasamente, mas amplamente evangélico. Rasamente, né? evangélico. Amplamente evangélico, com muita presença evangélica, com muita presença do cristianismo aqui já há muito tempo, há muitos anos, né? E formas diferentes de cristianismo, inclusive, também chegando depois e se manifestando aqui no meio. A gente tem tipos de igreja de todo mundo, né? Marcados por diversas culturas diferentes e expressões culturais diferentes do que é ser cristão. E nós hoje muitas vezes queremos trazer uma mensagem a um Brasil que não existe, né? A gente enxerga a nossa cultura marcada por essa pluralidade toda e a gente quer trazer essa contextualização como se o Brasil já tivesse um núcleo de uma cultura santa, vamos dizer assim, entendeu? Por exemplo, me incomoda muito que o crente brasileiro hoje queira que o brasileiro seja em tudo igual a um crente. Ele quer que o brasileiro tenha uma moral cristã, ele quer que o brasileiro tenha uma expressão artística cristã, que ele tenha uma comunicação cristã, que ele tenha uma forma de encarar o governo cristão e tal e tal. E a única coisa que ele não faz é transformar esse não crente em cristão pela pregação do evangelho. A gente tem muito mais crente preocupado em transformar a cultura numa cultura cristã do que pregando o evangelho. Tem muito mais crente militando no Facebook sobre aspectos caídos da cultura brasileira do que pregando o evangelho para as pessoas que estão ao redor dela e falando sobre Jesus e como Jesus a ama e como Jesus a salva pela cruz e como ela precisa crer em Jesus Cristo, como a fé em Jesus Cristo a libertará de todas essas idolatrias, sabe? Uhum. Então, a gente quer a piedade sem a verdade, sabe? Eita, pesado isso aí, hein, Cacau? Eu acho que a nossa... claro, né? Eu tô aqui num podcast, tô generalizando. Obviamente, você pode falar assim, não, eu prego o evangelho. Claro, tem muita gente pregando o evangelho também. Mas é muito comum que nas nossas igrejas nós até terceirizemos isso, né? Esperamos que o pastor, ministro de evangelismo, campanha, sei lá, aconteça através dessas pessoas. E eu acho que a gente se aproxima muito mais daquele
que não parte da Escritura, porque nesse processo todo, nós paramos de criticar nossa impiedade a partir do Evangelho e criamos uma emulação de Evangelho, e é isso que a gente tenta empurrar nas pessoas, no qual a cruz é um detalhe, quando muito um detalhe. A gente vira uma ponte que parte de lugar nenhum para a cultura contemporânea. A gente quer que as pessoas se livrem do comunismo antes de se livrar do pecado, por exemplo, entendeu? A gente quer que as pessoas deixem a homossexualidade sem conhecer Jesus Cristo. Sendo que a gente não faz isso para nenhum outro pecado. A gente está completamente confortável em deixar as nossas igrejas cheias de mentirosos que profetam Jesus, ao invés de pregar o evangelho para o homossexual e para que ele entenda a nova vida em Jesus Cristo e não uma nova vida na moral em si, sabe? Me preocupa bastante que a gente esteja fazendo esse caminho. E é bom que a gente faça essa reflexão, né? Todos juntos. Eu gosto muito da maneira como os ouvintes do Bibotalk têm dado um voto de confiança ouvindo a gente antes de cair malhando em cima da gente. Acho que se eu postasse isso no Facebook, eu ia apanhar muito antes das pessoas ficarem ouvirem. Mas você ouviu até agora aqui, né? E aí eu deixo essa pergunta pra você que ouviu até agora. Você tá pregando o evangelho? Você tá pregando Jesus Cristo? E isso é importante, né? Seu primo gay, ele sabe que Jesus ama ele? Ou ele só sabe que você condena a homossexualidade dele? Isso que é... Olha aí. Atenção, fecha aspas, Cacau Marx. Pô, demais. Não, muito bom, Cacau. Não, o Cacau tá vindo numas pegadas aí, mano, nos BTcast, velho. Parece até que o cara é pastor de igreja, mano. Olha, Parece até que prega. Não, muito bom. Esse menino tá muito ácido, gente. Que isso? Vai ficar falando sobre evangelho. Você começa a falar sobre evangelho em muitos contextos evangélicos brasileiros, você corre o risco de ser apedrejado. Então, tome cuidado. Muito bom, cara. Tu falou tudo, cara. A gente é militante cultural, a gente não milita pelo evangelho. Cara. Mas o que eu queria falar sobre isso é que nós temos falado bastante sobre contextualização. Isso virou um assunto... Não da moda, mas graças a Deus um assunto que tem sido debatido. E a pergunta que a gente tem que fazer é por que nós queremos tanto contextualizar? Por que nós queremos tanto que as pessoas nos compreendam? E a resposta é porque nós queremos que as pessoas compreendam o evangelho. No entanto, o problema é quando nós fazemos um esforço profundo para comunicar com as pessoas e pregamos apenas a nossa cultura, a nossa denominação, que esbarra muito nisso que o Cacau disse. Nós precisamos empreender os nossos melhores esforços para que nós consigamos fazer uma contextualização equilibrada para que as pessoas compreendam o Evangelho de Jesus. Porque em nosso país, Jesus se tornou apenas uma data perdida no final do ano naquilo que nós chamamos de Natal. E isso, inclusive, dentro das igrejas. Eu estou cansado de ouvir pastores dizendo que nós pregamos sobre Jesus, porque na Páscoa e no Natal nós fazemos uma série sobre ele. E aí passamos o resto do ano falando sobre os outros pseudo-heróis da Bíblia, porque herói na Bíblia só tem um, que é Jesus. Então nós precisamos voltar a ter esse desejo de sermos compreendidos, porque sendo compreendidos nós estaremos fazendo com que o Evangelho de Jesus seja pregado, e isso para nós é que é importante. E é isso aí, gente. BTcast Plus, estamos aqui para ler o Keller, ampliar o Keller, coisas que o Keller não se tocou, a gente tá dando um toque pra ele aqui. Ele tem que ouvir, inclusive. Ajudando o menino. Ele teria que ouvir, mano, aqui, esses episódios pra fazer. Se ele ouvir isso que a gente tem falado, ele vai melhorar bastante, vai ajudar. Eu acho que ele... vai ajudar no ministério. Eu acho que no mínimo, deixa eu falar, no mínimo ele iria convidar a gente pra escrever, ou a Vida Nova tinha que convidar a gente pra escrever um adendo ao Igreja Centrada. Ou então ele pediria pra entrar ao vivo e diria assim: vocês não leram, né? Sacanagem. É um risco. Pô, não foi isso que eu quis dizer. Ô, pessoal da tradução, aconteceu alguma coisa aí. Exatamente. Mas tem sido uma experiência muito boa ler o Keller, e a gente vem aqui, conversa, troca ideias
ideias. É isso. Gente, vamos ficando por aqui em mais um BTcast Plus. É um por mês, tá bom? Um por mês. Geralmente sai na segunda semana do mês, o BTcast Plus. Então você pode aguardar aí que uma vez por mês a gente aparece aqui discutindo. Nós não estamos com pressa, vamos passar capítulo por capítulo, tem muita coisa, é uma obra de referência, tá? E já estamos pensando, nem terminou esse, não estamos nem na metade, mas já pensamos sim no próximo livro da série do BTcast Plus, mas por enquanto estamos aí pelo menos uns 2 anos com o Keller aí, hein, cara? Se é um por mês, temos aí frouxo uns 2, 3 anos com o Keller aí, eu acho que, enfim, feliz por isso. Se der, a gente tenta adiantar, mas a gente não vai se atropelar em relação a isso. Tá bom, gente? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Valeu, Marquito, por ter aceito o convite aí para estar com a gente nesse BTcast Plus. Eu que agradeço, um privilégio enorme poder participar com vocês. Um abraço para todo mundo. Beleza. Cacau, despede-nos com uma benção aí, por gentileza. Opa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito estejam com todos os ouvintes. Amém. Amém.